Cavaleiro em Eternidade Regredida. Capítulo 13. Reflexão. Encrid, que estivera inconsciente por 2 dias seguidos, dormiu por mais meio dia. Quando ele acordou, havia pão e sopa à sua frente. Uma longa sombra passou sobre o pão e a sopa antes de desaparecer. Voltando o olhar para a entrada da tenda entreaberta, ele deduziu que era amanhecer. Não se ouviam sons de pessoas indo e vindo, e apenas alguns suportes para tochas pareciam ter sido instalados. A luz que entrava na tenda estava muito mais fraca do que antes. Todos dentro da tenda pareciam estar dormindo. Encrid estendeu a mão para o pão. Pelo menos meu braço se move bem. Aproveitando o movimento, ele tentou colocar o corpo parcialmente na posição vertical. Zing! Uma dor aguda subiu de um lado para o outro, tão forte que fez a parte de trás de sua cabeça latejar. Ainda assim, isso é administrável. Ren tinha dito que nada estava quebrado. A própria avaliação de Encrid concordava com isso. Apesar de sua cabeça ter sido sacudida o suficiente para deixá-lo inconsciente, felizmente, não parecia haver nenhum dano grave. Ele não estava tonto, e seus olhos, nariz e ouvidos estavam funcionando perfeitamente. Rasgar. Ele arrancou um pedaço de pão, mergulhou-o na sopa fria e o colocou na boca. Até minha língua está ótima. Ele devia estar com bastante fome, pois até essa refeição simples estava gostosa. Sua língua reagiu à sutil doçura da farinha, enquanto a sopa, temperada apenas um pouco melhor do que água pura, foi suficiente para saciar um estômago vazio. Encrid mastigava o pão e a sopa como se estivesse saboreando uma iguaria de um restaurante requintado, engolindo cada pedaço de forma deliberada e completa. Se você comer muito rápido depois de desmaiar, isso pode lhe causar problemas estomacais. Isso era algo que ele sabia por experiência própria. Normalmente, seria dever de um soldado da tenda médica explicar essas coisas. O soldado que ele vira na noite anterior, porém, parecia indiferente demais para que ele se importasse. Será que era mesmo necessário um soldado designado para uma tenda médica? Provavelmente tem contatos. Do contrário, por que alguém perfeitamente saudável ficaria encarregado de cuidar de soldados feridos? Com o estômago cheio, Encrid se obrigou a sentar-se. Deitar-se logo após comer não era bom para a digestão. Em caso de lesão, alimentar-se bem e descansar eram cruciais. Uma boa digestão fazia parte de uma alimentação saudável. Ufa! Com um pequeno suspiro, Encrid olhou fixamente para a luz bruxuleante do lado de fora da entrada da tenda. Seu olhar estava fixo na luz oscilante da tocha, mas sua mente estava em outro lugar, repleta de pensamentos. Os dias repetitivos, hoje, e o dia que ele finalmente superou. Encrid revisou e revisou aquele dia. Ele reviveu aquele momento repetidamente, até mesmo em seus sonhos. Em termos da execução do golpe em si, foi excelente, um ataque impecável, mesmo para os seus próprios padrões. Chegar a esse ponto da luta também não foi ruim. Ele devia muito à esgrima mercenária ao estilo de Valen. Foi graças às inúmeras repetições que ele praticou para chegar a esse dia. Mas isso não significava que ele tivesse feito tudo perfeitamente. Ainda estava difícil. Essa foi a conclusão a que ele chegou após inúmeras reflexões sobre aquele momento. Alguém passou perto da tenda. Foos. A sombra de um soldado se estendia enquanto se movia em frente a uma tocha acesa. A sombra alongada transformou-se na imaginação de Encrid no inimigo contra o qual ele havia golpeado. Quando eu penetro? E se o adversário tivesse se esquivado? Em sua mente, a sombra desviou-se do golpe, girou e contra-atacou. A lâmina cortou facilmente o pescoço da sombra que representava Encrid. Então serei eu quem morrerá. Ele havia afirmado estar preparado? Que piada! Não foi suficiente. Se o seu adversário tivesse sido um pouco mais inteligente, um pouco mais experiente. Se tivessem vivido apenas um pouco mais para ver outro campo de batalha. Não, isso já é demais. Isso foi um exagero. Pensar assim não leva a lugar nenhum. A sombra que o atormentava desapareceu quando ele clareou os pensamentos.
Encrid parou de remoer o que já havia acontecido. Em vez de ficar pensando em "e se", pense no próximo passo. Ren havia dito que precisava colocar toda a sua força em suas estocadas. Mas isso não significa que todos os ataques seriam assim. Ele ponderou. Mostre o impulso apenas uma vez. Antes disso, continue desestabilizando o adversário. Quando eles caírem na provocação e tentarem atacar, contra-ataque. Baseando-se inteiramente em um único impulso. Se falhasse, significaria a morte. Será que essa foi realmente a abordagem correta? Uma luta não deveria ser resolvida dessa maneira, e Encrid sabia disso. Se as coisas não dessem certo, como ele encararia o próximo hoje? Se a manobra não tivesse funcionado, eu deveria ter contado com a sorte. Não, ele não podia. Isso não era aceitável. Não foi sorte, mas habilidade. Encrid acreditava que a habilidade era a melhor maneira de aproveitar as oportunidades que lhe eram dadas. A reflexão não levou à autocomiseração. Ele estava simplesmente reavaliando os fatos, distinguindo entre suas falhas e seus acertos. Como sempre fazia depois de uma luta ou sessão de treino. Se você lutar até estar quase morto e sobreviver, essa luta se torna sua vantagem, em que o velho espadachim havia sido professor numa cidade litorânea, onde ensinava esgrima às crianças. A julgar apenas pela habilidade, ele não era bom o suficiente nem para se destacar em uma pequena cidade comercial, muito menos em uma grande. Mas como professor, ele não era ruim. Pelo menos para Encrid, ele havia sido um excelente mentor. Se você planeja viver pela espada até a morte, assimile tudo o que conquistar em batalha. Absorva, processe e absorva novamente. Essa é a sua maneira de sobreviver. A sabedoria do velho mestre nasceu da experiência. Ele mancava do pé esquerdo. Seu corpo estava coberto de cicatrizes. Lições aprendidas ao longo de uma vida de dificuldades. Aquele professor cobrava uma taxa de matrícula bastante elevada. Tinha valido a pena. Essas lições foram inestimáveis. Agora era o momento de revisitar o que ele havia aprendido com ele. Tem que haver outra maneira. Ele não conseguia colocar toda a sua força em cada investida. Se o fizesse, sua vida estaria em risco. Ren também não lutaria dessa forma. Mas, ao treinar com aquele louco, cada golpe de machado de Ren carregava um peso esmagador e uma intenção palpável de matar. Como isso é possível? A alegria de executar um golpe com sucesso era passageira. Encrid não se deixou levar pela empolgação. Ele estava feliz, é claro. Romper a parede com seu esforço lhe trouxe grande satisfação. Mas ele não parou por aí. Naturalmente, Encrid começou a imaginar o amanhã. Após o empurrão ter sido bem-sucedido, o futuro que até então era invisível tornou-se claro. Ele estendeu a mão em direção ao sol daquele futuro e continuou avançando. E se eu investisse com toda a minha força, mas sem toda a minha intenção? Ele estava cada vez mais perto da resposta. Ele só conseguia descobrir até certo ponto pensando sozinho. Estava tudo bem. Aquele momento não era tudo que ele tinha. O barqueiro sem rosto havia dito isso. Isso não foi o fim. As paredes continuavam a aparecer. O barqueiro disse que iria repetir. Então ele apostaria a própria vida e os desafiaria novamente. Saber que momentos como esses voltariam a acontecer fez seu coração disparar. Uma estranha sensação de calor começou na parte inferior do abdômen e se espalhou por todo o corpo. Agora não era hora de se esforçar demais. Descanse primeiro. A dor latejante em seu lado indicava que ele precisava de vários dias de repouso absoluto, até mesmo seu próprio diagnóstico, sem formação específica na área, podia confirmar isso. Mas como é que eu vim parar aqui? O que geralmente acontecia quando um soldado se feria? Independentemente da gravidade, eles receberiam tratamento em seus alojamentos designados até se recuperarem ou, se tiverem sorte, talvez haja um médico por perto. Ou, se a fortuna caísse do céu em abundância, talvez a oração de um padre pudesse curá-los. Afinal,
A cura sagrada exigia uma combinação de sorte e fortes conexões. Era algo a que apenas os escalões superiores tinham acesso. Mas Creed não se encaixava em nenhum desses casos. O que significa que alguém deve ter intervido para trazê-lo até aqui. Não faço ideia de quem seja. À medida que arrotava ocasionalmente, parecia que sua digestão havia se estabilizado. Creed deitou-se e dormiu. Ele dormiu profundamente. Afinal, comer e descansar eram os melhores remédios para lesões. No dia seguinte, ao abrir os olhos, deparou-se com um par de olhos grandes e redondos que o encaravam. Afaste o rosto. Ele empurrou o rosto de olhos grandes com a mão, mas olhos grandes recuou antes que ele pudesse tocá-lo. Não queria te acordar, já que você parecia estar dormindo tão profundamente. Mas a hora foi boa. Claro. Se não tivesse feito isso, não seria surpresa se esse cara o tivesse acordado com um chute. Vamos lá, quem você acha que te trouxe aqui? Olhos grandes estufou o peito enquanto falava. Então era ele. É claro que não havia muitos outros no esquadrão capazes de realizar tal manobra além de Big Eyes ou Jashin. Tive que abrir minha bolsa para isso, sabia? Você me deve uma. Não que ele tivesse pedido para ser trazido para cá. Ainda assim, mérito a quem o merece. O alojamento médico tinha comida melhor, ficava na retaguarda e, o melhor de tudo, o dispensava de todas as obrigações. Se ele não estivesse aqui, provavelmente estaria mancando, segurando a lateral do corpo, tentando comandar seu time. Mas será que a equipe vai funcionar bem sem mim? Isso foi uma preocupação desnecessária. Um membro mais fraco do Esquadrão 444 se preocupando com os outros. Que absurdo! Ah, espere. O membro mais fraco é este cara. Olhos grandes era um desastre em combate. Isso não significa que ele não tivesse talento. De alguma forma, sempre que uma batalha começava, ele convenientemente recuava para a retaguarda como parte de alguma unidade especial. Impressionante, de verdade. E desta vez, Creed se beneficiou justamente desses talentos. Devo inclinar a cabeça em sinal de gratidão ou algo assim? Não há necessidade de grandes gestos. Apenas não se esqueça disso. Por que é tão importante se eu me lembrar? Multar. Ótimo. Bom, tenho coisas para fazer. Até mais. Mesmo com sua suposta agenda lotada, Olhos Grandes arranjou tempo para fazer a visita. Que consideração! Não foram apenas Big Eyes e Rain que vieram. Jashin, que passava por ali, atirou-lhe um pequeno frasco. Esfregue isso na lateral do corpo uma vez por dia. Deve ajudar com a dor. Só não diga onde você conseguiu. Principalmente não para o nosso time, né? Jashin deu de ombros e saiu andando. O pequeno frasco verde parecia conter ervas trituradas. Se tivesse sido feito especificamente para ele, seria um gesto comovente. Claro que não. Ele já tinha visto esse tipo de pomada algumas vezes, mas era a primeira vez que a usava. Mergulhando os dedos, ele espalhou a pomada pela lateral do corpo. Cada movimento provocava uma dor aguda que o atravessava, mas a área logo esquentava e a dor diminuía consideravelmente. Isso é bom. Decidindo usá-lo com moderação, ele selou cuidadosamente o frasco e o colocou debaixo da cama. Mas espere aí, os alojamentos médicos ficam perto dos nossos? Não parece um desvio passageiro. Não que isso importasse. Ele agora tinha pomada, e isso era o suficiente. Mais membros da equipe foram chegando ao longo do dia. Desculpe, chefe do esquadrão. Gostaria de poder fazer mais por você, disse um deles, dando a entender que haviam se contido na ajuda que lhe ofereceram. Sem você, o time está um caos. Aqui, pegue isso. Outro atirou-lhe metade de uma maçã comida antes de ir embora. O último visitante estava claramente apenas de passagem, esse cara se perdia com frequência. Ele ouviu o soldado do lado de fora murmurando: o capitão está no quartel médico? Por quê? Nem sabia que eu estava machucado, né? Montar um time era um trabalho ingrato.
Não que eu os tenha criado. Todos os outros membros, com exceção dele próprio, eram perfeitamente capazes tanto de lutar quanto de recuar. Devo me concentrar nos meus próprios problemas. Mesmo que o esquadrão estivesse um caos, não poderia ser tão ruim assim. Eles dariam um jeito. Eles sempre faziam isso. O que mais importava agora era seu desgraçado. Um novo visitante. O convidado indesejado chegou por volta do meio-dia. Os alojamentos médicos eram espaçosos, capazes de abrigar mais de 10 pacientes. No entanto, apenas 3 ocupavam o espaço naquele momento: Encrid, com a lateral dolorida, um líder de pelotão lançando-lhe olhares fulminantes e um homem loiro mexendo distraidamente os dedos enquanto encarava o teto. O comandante do pelotão, lançando-lhe um olhar fulminante, falou primeiro. Soldado de nível mais baixo, ex-mercenário e, de alguma forma, líder de esquadrão? Você fica oferecendo a bunda para os seus homens? Como você conseguiu essa posição? Esse cara. O comandante do pelotão era conhecido, de uma companhia vizinha. Esse cara parecia ter prazer em antagonizá-lo. Seu nome era Vingança. Quem lhe deu esse nome certamente tinha senso de humor. Por que a Vingança o odiava? Não faço ideia. Desde o primeiro encontro, ele rosnava como um cão raivoso. E agora você está aí relaxando no alojamento médico. Que vida fácil, hein? Não há como discordar disso. A vida de Encrid era, sem dúvida, bastante confortável, exceto pelo fato de que a Vingança estava ali. Que bom te ver, comandante de pelotão. Ah, é bom me ver. Terrível seria uma palavra melhor? Encrid era adulto. Ele sabia usar máscara. Sim, um pouco. Um pouco. Para ser sincero, não estou muito entusiasmado. Seu desgraçado. A fúria de Vengeance se exaltou, embora ele não tenha feito nenhum movimento para atacar. Não que ele pudesse. Corria o boato de que ele havia sofrido um corte profundo na coxa em uma batalha anterior e mal conseguia ficar de pé. O que significava? Agora é o momento perfeito para implicar com ele. Encrid era adulto. Ele sabia usar uma máscara, e sabia irritar um inimigo. Capítulo 14 – Cavaleiro. Venha cá, você! Fale mais baixo. Isto é a enfermaria. E daí, seu moleque? Apesar de rosnar, mesmo a fera mais feroz não representava ameaça quando mantida à distância. Parece que estamos ligados por algum tipo de conexão. Não foi na aldeia baixa que nos encontramos pela primeira vez? Foi uma má conexão, uma conexão fadada ao infortúnio que os uniu repetidas vezes. Por que você está agindo de forma amigável, seu azarado? Quem iniciou a conversa foi Vingança. Encrid não se deu ao trabalho de apontar isso. Ele não era mesquinho o suficiente para discutir por essas coisas. Multar. Em vez disso, ele virou o corpo. A pomada que Jashin lhe dera era muito eficaz. Mesmo se movendo dessa maneira, ele mal sentia dor. O que você está fazendo? Você me disse para não agir de forma familiar, então estou fingindo que não te conheço. Você acha isso engraçado, Punk? Vingança gritou furiosamente. Se ele tivesse percebido que era uma brincadeira, talvez não tivesse ficado tão bravo. Mas, por outro lado, talvez seja porque estou sempre rodeado por colegas de esquadrão tão selvagens. Rever Vengeance depois de tanto tempo foi quase emocionante. Ver Ren, Jashin e os outros membros do esquadrão discutindo muitas vezes lhe dava a sensação de que estava encurtando sua vida em anos. Ah, você entendeu. Como esperado do líder do pelotão, o futuro da divisão Cipres. Você! As veias da testa de Vengeance saltaram quando ele pegou a bota e a arremessou. Encrid o capturou rapidamente. Um presente? Vou te matar, seu punk! Ren disse certa vez algo parecido com isto. Eu posso até ser muito bom em irritar as pessoas, mas eu não ousaria trocar palavras com o nosso líder de esquadrão quando ele decide dar tudo de si.
Segurando a bota com ar descontraído, a calma de Incrid fez Vengeance bufar de frustração. E então? Bavalharra! Um soldado que estava passando o tempo ociosamente olhando para o nada caiu na gargalhada. Era aquele tipo de risada que dava a impressão de que ele ia perder a cabeça de tanta alegria. O olhar penetrante de Vengeance voltou-se para o homem loiro, que agora enxugava as lágrimas dos olhos com um dedo em forma de gancho. Não, mas um presente? Isso foi bom demais. Eu me contive até agora, mas uau! Kunsh! Incrível imaginou que os molares de Vengeance provavelmente quebrariam antes que ele completasse 40 anos. Ranger os dentes também fazia mal para as gengivas. Ele ficou em dúvida se deveria ou não mencionar isso. Se continuar assim, Vengeance pode perder o controle, o sangue pode subir à cabeça e ele acabar sendo lembrado como o soldado que morreu de raiva. Qual é a sua filiação? O tom de Vengeance era calmo. Em vez de xingar, ele perguntou qual era a unidade do outro homem. Eu? Apenas um soldado de passagem. Oh! Incrid admirava a confiança do homem. Ao menos Incrid era um líder de esquadrão. Esse cara parecia ser apenas um soldado comum. Mas essa atitude... No entanto, a forma como ele se expressou deu a entender que estava escondendo intencionalmente sua patente unidade. E a vingança, não sendo boba, percebeu isso. Então você está dizendo que não pode divulgar sua afiliação. Não é exatamente isso. Mas sim, esqueci minha unidade. A parte do soldado é verdade, porém. Que audácia despreocupada. Para Incrid, aquele homem loiro irradiava uma aura de nobreza. Porque se um simples soldado se esquecesse da sua própria unidade, ele merecia ser espancado até a morte. Portanto, a atitude que ele demonstrava agora só poderia ser descrita como digna. Crocante. Crocante. A vingança se viu encurralada, incapaz de agir de uma forma ou de outra. Mas em vez de se preocupar comigo, talvez você queira olhar para trás. Tanto Incrid quanto Vengeance estavam focados no homem loiro. Então, ambos viraram a cabeça para olhar para trás. Havia alguém lá. Quando foi que eles? Incrid não era particularmente sensível, mas, como alguém que havia sobrevivido ao campo de batalha, possuía instintos razoáveis. Ele geralmente percebia quando alguém se aproximava. Mas agora, ele não tinha ouvido nenhum som nem sentido a presença deles. É isso? Onde está o líder do quarto esquadrão? A voz pertencia a uma mulher. Sua figura era esbelta, seus olhos penetrantes e suas orelhas pontudas, uma raça distinta dos humanos. Uma fada. Ela olhou fixamente para o homem loiro e falou. Seu tom de voz era natural, sugerindo que ela era de posição social superior. Incrid levantou a mão e falou. Comandante do quarto esquadrão do quarto pelotão, Incrid, ao seu dispor. Só então o olhar da fada se desviou do homem loiro. Ao mesmo tempo, um soldado que guardava a tenda da enfermaria entrou para dar contexto à situação. Sim, aquele ali é o líder do esquadrão. Uma fada. A vingança, aparentemente chocada, finalmente reagiu. A fada nem sequer ergueu uma sobrancelha, apenas virou a cabeça. Será que a segunda companhia ensina seus homens a mencionar a raça de alguém ao se dirigirem a um superior? Eu sei melhor do que ninguém que sou uma fada. Incrível. Incrid viu nela um carisma natural que poderia esmagar alguém com uma única palavra. Desculpe. Sou o líder do pelotão Vingança do terceiro pelotão. Tenho um pedido. Sim. Líder de pelotão Vengeance, por favor, mantenha a boca fechada enquanto eu estiver aqui. Você nem precisa responder a este pedido. Se abrir a boca, posso acabar enfiando uma faca ou um soco na sua cara. Entendeu, líder de pelotão Vengeance? Incrid não se deu ao trabalho de corrigir a pronúncia errada do nome de Vengeance. Vengeance levou as mãos à boca, o rosto contraindo-se com uma fúria contida. Ouvi dizer que seu esquadrão tem alguns membros divertidos. O olhar da fada voltou-se para Incrid. Sim, obrigado.
Não havia nenhum benefício em ficar em maus lençóis com ela. Ele respondeu educadamente. Durante essa breve conversa, Encrid se viu pensando. Por que ela está aqui? A conversa foi totalmente inútil. Ela elogiou seu desempenho em batalha, que, embora preciso, não foi notável o suficiente para justificar uma visita. Sim, sobrevivi a um encontro com um sapo, mas foi pura sorte. Sorte também é uma habilidade. A deusa da fortuna não dá moedas para qualquer um. Obrigado. Ela então se virou para o homem loiro. E você, qual é o seu nome? Bem, é o Kran. Enquanto respondia, seus olhos percorreram o ambiente rapidamente e sua testa se franziu. Inventei isso na hora. O nome era obviamente falso. Eu vejo. A fada respondeu calmamente e saiu da tenda. Vingança, que nem sequer ousara respirar direito, finalmente expirou profundamente. Caramba! Ah, comandante de pelotão! Assustada, Vengeance se virou bruscamente, apenas para perceber que era apenas um soldado que passava. Seu moleque! O homem que se autodenominava Kran caiu na gargalhada novamente. O guarda da enfermaria espiou lá dentro, perplexo com as suas travessuras, e depois saiu sorrateiramente. Encrid olhou para Vengeance e pensou que pelo menos não ficaria entediado enquanto estivesse ali. Asterisco, asterisco, asterisco. Encrid refletiu sobre a batalha anterior. Ao considerar seu caminho futuro, ele se concentrou em duas coisas. Atacar com toda a sua força sem se entregar de corpo e alma. Nem sequer tinha passado um dia desde que encontrara uma pista, e o seu corpo já ansiava por agir. No entanto, ele não conseguiu se esforçar imediatamente, seu lado ainda doía. O único treinamento que ele conseguiu fazer foram exercícios de fortalecimento da preensão manual. Encrid trabalhou os músculos dos dedos e do antebraço. À primeira vista, poderia parecer uma tolice. O corpo é a base de todas as técnicas. Até a menor folha tem peso, e até uma gota de água pode perfurar uma pedra com tempo suficiente. Assim, esse esforço aparentemente insignificante daria frutos no futuro. Encrid acreditava nisso de todo o coração e construiu sua torre de disciplina sobre tal fundamento. Você está trabalhando muito, hein? Era Kran. Já haviam se passado 2 dias desde que o comandante da companhia partiu. Além de refletir sobre a luta e treinar a força de preensão, Encrid não fez mais nada. Ele se concentrou inteiramente em descansar. Afinal, o descanso também era importante. A única coisa que havia mudado era Kran, um soldado meio louco que se apresentou e alegou ter esquecido sua filiação, rondando por perto. Por que você é tão intenso? Kran falava casualmente com todos, incluindo Encrid, e até mesmo com Vengeance. Eu sou o comandante do pelotão. Mostre respeito ao seu superior. Ele até provocou a vingança, o que deixou claro que ele não estava se recuperando das lesões. Ao que tudo indicava, ele também possuía considerável habilidade, seus passos brincalhões perto de Vengeance, sempre escapando da captura por um tris, deixavam isso evidente. O que? Como o outro era apenas um soldado, Encrid respondeu informalmente. Você só fica apertando e soltando as mãos o dia todo. Fora isso, fica olhando para o nada, como se estivesse perdido. No que você está pensando tanto? E por que está tão concentrado em apertar as mãos? Ele era curioso, como uma criança de 8 anos. Mas não foi particularmente irritante. Eu também estou um pouco entediado. Provocar vingança só funcionou algumas vezes. Ter alguém com quem conversar, mesmo que fosse apenas um papo informal, era uma boa maneira de espantar o tédio. Isso é treino de força de preensão. Quanto a ficar olhando para o nada, estou revisando os erros que cometi na última batalha. Por que se dar ao trabalho de fazer tudo isso? Por quê? Para que eu não morra na próxima batalha. Nunca vi um soldado chegar a tais extremos apenas para sobreviver. Então, você já viu algum soldado assim viver uma vida longa? Alguns. Que tipo de vida esse cara tinha levado? Encrid suspeitava que Kran estivesse jogando algum jogo de civis.
Não que isso tenha mudado alguma coisa. Se o outro quisesse se envolver em tais coisas, Encrid poderia lhe dar a satisfação. Não lhe custou nada. Ele não invejava os outros por terem o que lhe faltava. Se tivesse sido ele, já teria enlouquecido há muito tempo por causa do talento de alguém com a espada. Mas Encrid não. Ele tinha um caminho a seguir, e a alegria do crescimento o preenchia. Só preciso praticar mais a minha técnica de penetração. Golpes com força máxima ainda exigiam treinamento. O coração da besta permaneceu um dos pilares de força de Encrid. Um passo em frente. Um passo por dia. Mesmo que o dia de hoje não se repetisse, o caminho não mudaria. É claro que nem tudo permaneceu igual. O que você quer ser? Perguntou Cran. Isso fez Encrid se lembrar de quando Ren lhe fizera a mesma pergunta. A lembrança veio à tona. Por que parece que isso aconteceu há tanto tempo? Aquele dia já não existe. Desapareceu porque Encrid morreu. A ambição lúdica de que ele falará certa vez desapareceu com a mesma facilidade. Se ele abrisse a boca para falar do futuro ou dos sonhos do presente, será que o dia de hoje desaparecerá novamente? Não faria isso. Mesmo que os sonhos fossem devorados e destruídos pela realidade, vestígios permaneciam. Vestígios, sim, apenas vestígios, permaneceram ao redor de seu coração. Ele costumava pensar assim. Mas e agora? Só restaram vestígios? Encrid olhou para as próprias mãos. Suas palmas eram ásperas, marcadas por calos que se formaram, estouraram e cicatrizaram diversas vezes. A pele endurecida em seus dedos provavelmente nunca desapareceria. Foi a prova dos seus esforços. É só isso mesmo? Ele se perguntou. E encontrei a resposta. Não era. Não pode ser. Mesmo nos momentos em que tudo o que restava eram vestígios, Encrid jamais desistiu. Ser um cavaleiro. Um soldado de classe baixa, oriundo de uma família mercenária de terceira categoria. Na melhor das hipóteses, um líder de esquadrão. Era um cargo insignificante, sem muitas habilidades para se gabar. No entanto, ele almejava o ápice, o título de cavaleiro. A vingança, que ouvia tudo por perto, estava prestes a cair na gargalhada. Mas Cran falou primeiro. Ah, um cavaleiro. Foi estranho. A vingança queria zombar dele, mas a postura de Cran o impediu. Não pela força, mas o instinto lhe dizia que seria errado. Embora seu tom fosse calmo, ele transmitia peso. Cran levou aquele sonho absurdo a sério, ele ouviu com toda a sua alma e com toda a sua força. Foi um nível de atenção quase estonteante. Olhando para você, acho que estou começando a entender como quero viver. As palavras de Cran foram simples. Encrid deu de ombros. A atmosfera estranha que havia tomado conta da enfermaria desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. PFF, um cavaleiro? Que ridículo! E assim, a vingança zombou à vontade. Mas parecia ridículo. Nem Encrid nem Cran lhe deram atenção. Eu tenho uma patente superior à sua, tentou Vengeance, sem muita convicção. É claro que não surtiu efeito algum. Exatamente uma semana depois, a dor no flanco de Encrid havia desaparecido. Será graças à pomada. Ele se recuperou rapidamente. Conforme a hora de dormir se aproximava, Cran perguntou: Você vai voltar amanhã? Sim. Hoje foi um dia sem incidentes. O menestrel que retornou após uma semana cantou um hino a Cipres bem ao lado da enfermaria pela manhã. O soldado de guarda dormiu demais. Durante um passeio tranquilo ao meio-dia, Encrid viu Krais. Olhos grandes não parecia bem. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, Krais se afastou rapidamente. O resto do dia transcorreu sem incidentes. Como os pacientes da enfermaria não estavam de vigia, Encrid pôde descansar completamente. Durma bem, Encrid. Você também, Cran. Assim que voltarmos, eu resolvo a situação com vocês dois, disse Vengeance, em sua despedida habitual.
Dito isso, Encrid fechou os olhos e adormeceu. E então? Se preste! Se preste! O canto do menestrel o despertou. De novo hoje. Ele ouvirá dizer que o menestrel nunca ficava em um lugar por mais de 2 dias, mudando-se de quartel em quartel. Hoje, a música deveria ter vindo de mais longe. Por que ele estava ali de novo? Droga, cadê o café da manhã? Resmungou Vengeance ao acordar. Ao ouvi-lo, os pelos de Encrid se eriçaram. Ele ouvirá exatamente essas palavras ontem. Não, no que se repete hoje. Será que o soldado também dormiu demais esta manhã? Perguntou Encrid. A vingança lançou-lhe um olhar estranho antes de rir. Que absurdo é esse? Ontem, o café da manhã chegou na hora certa. Encrid soltou um suspiro de descrença. Agora tudo estava claro. Hoje se repetiu. Isso significava: devo ter morrido enquanto dormia, sem fazer nenhum barulho.